Fala, Capivara, vamos para mais uma aula. Hoje nem seria uma aula, seria um testemunho, mas que serve como aula porque se você pegar os ensinamentos que eu trouxer aqui hoje e aplicar na tua vida, com certeza você vai ter mudanças absurdas assim como eu tive. Isso daqui é provavelmente uma das coisas mais importantes. Os pilares mais importantes da sua vida são teu físico, tua mente e tua espiritualidade. Então isso daqui são as coisas que juntas formam o teu ser. Você precisa ter conhecimento sobre isso, e você precisa saber quais ferramentas usar, você precisa saber como se portar. E hoje eu vou te apresentar, talvez você já esteja numa vida cristã, talvez você ainda não conheça o que é de fato uma vida cristã, mas eu vou trazer para você. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou nada, mas eu vou trazer para você a minha visão como alguém que já foi muito do mundo e que hoje busca cada vez mais ter uma vida em relação aos princípios cristãos, tá? Não sou o exemplo, meu Deus, eu sou o exemplo máximo de cristianismo, não sou. Sou uma pessoa que erra, sou uma pessoa que peca, mas tenho aqui a minha contribuição, os meus 50 centavos para trazer para vocês e que talvez possa ajudar vocês na vida de vocês, na caminhada de vocês. E para você que é mulher, buscar sempre ser uma mulher melhor, e para você que é homem, buscar ser sempre um homem melhor. Então essa é a visão, e o laboratório se baseia nisso, tá? O laboratório se baseia não é em você ser perfeito, não é você ser o cara, não é você ser o padrão de homem perfeito, é simplesmente você buscar melhora sempre. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda uma coisa importante. Tem coisas que eu não falo no meu Instagram e tem coisas que eu nunca vou falar no meu Instagram. Por exemplo, talvez nenhum de vocês saiba que meu pai tem esquizofrenia e que eu e meu irmão convivemos com isso praticamente a vida inteira e convivemos até hoje, tá? Então, a gente teve esse fato episódico, né? Não episódico porque ele ainda acontece até hoje, mas ele foi um fato na nossa vida que, além de ensinar muita coisa, ele também causou muita coisa na gente como crianças ali, como adolescentes. A gente já viu nosso pai espancar pessoas, porque meu pai tem esquizofrenia, é um cara de 180 quilos, obeso, gigantesco, e como é que você segura um cara desse que surta, tá? Então a gente teve esse início de vida, essa fase. A nossa família é uma família que, embora sejam cristãos, são aqueles cristãos mornos, tá? Inclusive eu falo com eles sobre isso hoje. O que eu tô falando aqui pra você, se alguém da minha família assistir, a pessoa não se ofenderia de forma alguma, porque eu converso sobre isso com eles, tá? E assim, a gente teve essa vida cristã morna, né? Aquele cristão que de vez em quando vai na igreja, só que ele não sabe de fato o que é viver com Cristo. E então a família inteira teve muito episódio de uso de drogas, a família teve muito episódio de alcoolismo, muito episódio de traição. Então eu vim desse background que não é um background incomum, né? Não é uma coisa incomum, não é algo que você não vê todos os dias. Praticamente, talvez a maioria de vocês tenha vindo de algo parecido. No Brasil isso é comum, na verdade não acho que só no Brasil, no mundo inteiro isso deve ser comum. E a gente tinha uma vida muito longe de Deus. Eu não fui ensinado ao que realmente era viver com Deus. Eu não tive esse ensinamento quando eu era criança. E a gente teve assim essa base que faltou muitas coisas, e isso dificultou muito no nosso crescimento ali próximo com Cristo. E o que aconteceu? Chegando nos 16 anos de idade, nos 17 anos de idade, é aquela fase que você acha que sabe tudo, é aquela fase que você não sabe absolutamente nada, mas você acha que sabe sobre o mundo, sobre as coisas, sobre tudo que acontece. E eu cheguei nessa fase muito confiante, muito, meu Deus, eu sou o cara. E ali com 16, 17 anos de idade eu me considerava ateu. E eu tinha meus argumentos, sabe aquele argumentinho de Nutelinha, aquele de coque samurai? Pô, se Deus existe, por que tem sofrimento na África? Tipo, esse tipo de questionamento. Então eu fui esse ateu durante boa parte da vida, e uma coisa que hoje eu vendo, olhando para trás, e talvez se você olhar para trás você vai conseguir ver isso também, é que quando eu olho para trás e olho no espectro de tempo, eu consigo ver que sempre que eu estive no ateísmo, minha vida estava fazendo assim. Sempre que eu estava, vamos dizer assim, desrespeitando a Deus, a minha vida estava fazendo assim. Por quê? É óbvio. Se você desrespeita o Criador, o que vai acontecer com a criatura? Isso é óbvio. Então a minha vida estava indo cada vez mais para um buraco.
E eu estava cada vez mais me afastando daquilo que seria uma vida em alta performance. E ali com 17 anos de idade, 18, eu só tinha amigos que bebiam, eu só pensava em sexo, eu assistia pornografia. Eu nunca cheguei a usar droga, nunca cheguei a consumir álcool porque eu sempre fui atleta. Foi uma coisa que inclusive me salvou de muitas coisas, tá? O fato de começar o jiu-jitsu muito cedo, eu sempre amei o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu ele me tirava dessa parte pelo menos. Por quê? Porque eu estava preocupado em também conseguir performar. Eu sabia que o álcool e as drogas iam me atrapalhar nisso. Só que todos os outros vícios, para mim, não tinha problema. E essa fase do ateísmo, como eu falei para vocês, foi uma fase que a gente teve grandes problemas. Não eu apenas, como meu irmão. Chegou 2017. A gente se juntou com a nossa família. Vamos se ajudar, querendo fazer alguma coisa. E a gente começou a fazer medicina, tá? Medicina é uma faculdade, assim, é assustador o quanto as pessoas usam droga, é assustador o quanto as pessoas bebem álcool, é assustador o que acontece dentro de uma faculdade de medicina. Quem faz, ou quem já fez, ou quem conhece quem faça, sabe como que é. Então é assustador. Então, dos anos 2017 aos anos 2019, exatamente esses 3 anos que foram meus primeiros 3 anos de medicina, cara, foi uma coisa absurda o que aconteceu na minha vida. Eu saía para beber, nessa época eu bebia, eu só pensava em sexo, eu tinha insônia todas as noites porque minha vida era uma merda, porque eu não conseguia ter propósito para nada. Eu comecei a namorar, trair na época ali que era minha namorada, e foram assim uma sucessão de vários erros que me levaram a estar em 2019 na pior fase da minha vida, a fase assim, a bottom line da minha vida, o fundo do poço. E quando chegou em 2020, ali em janeiro de 2020, eu lembro dessa data até hoje, mais ou menos 7 de janeiro de 2020, eu fui visitar minha mãe em Recife, tá? E aí cheguei lá em Recife, tava lá e uma pessoa me convidou para ir até uma igreja. Deixa eu dar um contexto para você. Nessa época não existia Instagram para mim, eu não tinha Instagram. Eu não usava Instagram. Meu Instagram tinha, sei lá, 400 seguidores. Eu era horrível de comunicação. Horrível. Sabe uma pessoa que tem medo de comunicar? Eu era aquela pessoa. Se tivesse 10 pessoas numa sala, eu não tinha coragem de pegar e falar alto para todo mundo ouvir. Tá? Então eu era essa pessoa. Sempre fui assim. Me cagava de medo de apresentar um trabalho. Beleza? Então, para você ter esse contexto. E essa pessoa me convidou para ir até uma igreja com ela. Eu falei, vamos, beleza? E fui. Nessa época eu já tinha mais contato com o cristianismo, porque a minha outra namorada dessa época que eu fiz medicina, ela era cristã, meio morna também, mas ela ia de vez em quando na igreja e acabou. E eu acabei tendo contato e falei, pô, não sou mais ateu. Já não me considerava ateu, só que também não era cristão. Era aquele cara, pô, de vez em quando ia na igreja e acabou. Então eu estava nessa fase aí durante essa época, 2019, 2020. 2020, fui chamado pela igreja, cheguei na igreja e durante o culto lá, um pastor que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que nunca me viu na vida dela, olhou pra mim e falou assim, cara, eu preciso te dar uma palavra. Eu falei assim, porra, me dá uma palavra então. Na época até, você sabe que quando alguém te fala, tinha muita gente em volta, tinha sei lá umas 400 pessoas na igreja, quando alguém fala com você no meio de um público muito grande, você fica nervoso. Eu fiquei extremamente nervoso, eu falei, puta que pariu, o cara tá falando comigo. Aí ele apontou pra mim e falou assim, você tem uma missão. E Deus tem um propósito para você. E você vai falar para milhões de pessoas. Na hora que eu ouvi aquilo, qual que seria a minha reação? Cara, eu falei assim, pô, esse cara tá falando abobrinha, né? Esse cara tá falando abobrinha, porque eu não consigo falar nem para 10 pessoas. Como é que eu vou falar para 1 milhão de pessoas, para milhões de pessoas, como ele falou? E, enfim, mas aquilo, eu nunca esqueci daquilo, mas para mim aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que, o que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a ter uma vontade muito grande. Eu comecei a ter uma vontade, porra, gigantesca de começar a trabalhar com a internet. Todo mundo tava falando bem disso, e um amigo falando, pô, começa a fazer isso, cara. Eu falei assim, pô, legal, então eu vou falar sobre isso. E foi ali, mais ou menos em fevereiro de 2020, que eu comecei o Instagram. Se você for no meu Instagram e voltar todas as publicações, você vai ver que foi em fevereiro de 2020 que eu comecei. Meu primeiro vídeo. Vai lá e olha. Olha como eu estava gravando aquele vídeo. Olha como era a minha dicção. Olha como eu me comunicava. E aí você vai entender o que eu estou te dizendo. E ali eu recebi essa profecia ali em janeiro.
Passou alguns meses, eu comecei a trabalhar com o Instagram e o negócio começou a ter uma certa engrenagemzinha, começou a ficar mais robusto, chegou ali 2, 3 mil seguidores, 4 mil seguidores, aí tinha uns clientezinhos aqui, um clientezinho ali, sempre trabalhei com essa coisa de performance física, na época ajudava a galera sobre dieta e treino e tal, e beleza, e foi evoluindo isso. Chegou em abril, eu vim para Foz do Iguaçu e e comecei a conhecer a cidade, eu estava aqui nessa região, nessa época eu estava a faculdade trancada, porque não tivemos condições de pagar, infelizmente. A gente estava quebrado, a gente estava dormindo no chão ali em 2020. A gente não tinha mais ajuda de ninguém da família, toda a nossa família estava com problema financeiro, então a gente passou muita dificuldade ali em 2020. Só que o Instagram estava acontecendo, eu estava fazendo, eu estava buscando, eu estava postando. E um dia eu estava em casa à tarde e uma pessoa me ligou, tá? Uma pessoa me ligou, um número aleatório, se eu não me engano era um número do Rio Grande do Sul. E eu peguei meu celular, alô, quem é? E a pessoa falou assim, era uma voz de uma mulher, e a mulher falou assim, cara, Deus quer que você vá na igreja hoje. E eu, porra, Deus quer que eu vá na igreja, eu preciso ir na igreja. E eu ouvi isso e nessa época eu já estava mais me aproximando de Deus, do cristianismo, já estava mais próximo, já estava falando mais sobre isso, e meu irmão a gente conversava bastante sobre isso. E eu ouvi isso e ela falou que era uma igreja específica e que eu tinha que ir naquela igreja, tá? Então eu fui naquela igreja, que foi uma igreja chamada Quero Viver, que é aqui de Foz do Iguaçu. E o pastor que estava lá no dia, um pastor chamado Tiago, e quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que aconteceu foi eu entrar na igreja e o cara ficar olhando para mim fixamente. E eu, nunca vi o cara na vida. O cara nunca me viu na vida. Por que ele tá me olhando? Você acha isso estranho, sabe? E aí o pastor Tiago, inclusive o pastor Tiago é meu amigo hoje, tá? Ele conta essa história inclusive melhor que eu, mas quando eu entrei na igreja, o pastor Tiago, durante o culto, a mesma coisa, ele parou o culto e ele falou assim, cara, eu recebi algo de Deus para você. E ele olhou para mim e falou a mesma coisa, cara, você vai falar para milhões de pessoas. E ali, naquele momento, deixa eu falar para vocês uma verdade. Foi naquele exato momento que eu percebi que aquilo não eram palavras ao vento. E naquele exato momento eu tive certeza que aquilo ali era uma verdade. E hoje, todos os dias da minha vida eu lembro daquilo, desde que aconteceu. Eu falo pra vocês de verdade. Porque... Desculpa, galera. Porque de verdade, quando você vem de uma história como eu e meu irmão viemos, desculpa, capivaras também choram, tá? Quando você vem de uma história como eu e meu irmão viemos, você percebe que muita coisa que você não entendia que era Deus te protegendo, que era Deus te caminhando, que era Deus colocando as pessoas certas do teu lado e colocando você no caminho que Ele queria, porque Ele tinha um propósito para você. E você vem disso e quando você olha para trás, hoje quando eu olho para trás eu falo assim, caramba, como é que eu não via isso? Eu fico impressionado, porque quantas pessoas foram colocadas no meu caminho só porque eu tinha que estar aqui hoje. Eu tinha que estar aqui hoje falando para você, tá? Eu tinha que estar aqui hoje. Não porque eu queria, porque Deus tinha esse propósito para mim. E muitas vezes você quando está no pecado, você quando está perdido, você quando está na pornografia, você quando está no álcool, você não consegue ver isso. Eu só consegui ver quando eu me desvencilhei dessas coisas. Eu só consigo estar aqui hoje porque um dia eu falei assim, não, para mim não dá mais para viver assim. Então, para você que está nessa fase ainda, você precisa se desvencilhar dessas coisas para começar a ver algo que é para você. Você nunca vai conseguir enquanto você estiver preso. Então você precisa ter isso em mente. Cara, quando eu olho hoje a minha vida e a vida do meu irmão, o que aconteceu em 3 anos. 3 anos? O que são 3 anos? Vamos botar, são quase 4 anos hoje. O que são 4 anos? 4 anos hoje você não termina nenhum curso de faculdade, nenhum. Talvez você vai terminar um curso de administração em 4 anos. O que você faz em 4 anos?
A gente saiu de dormir no chão. Hoje, eu tenho 15 mil alunos, se contar todos os alunos que a gente já teve. A gente já conseguiu fazer coisas que, de verdade, se alguém me contasse isso em 2020, eu não acreditaria. Eu não acreditaria. E quando eu lembro que em 2020, em janeiro, uma pessoa que eu nunca vi na vida olhou pra mim e falou: cara, você vai falar pra milhões de pessoas. Pra mim, isso, na época, não fazia sentido algum. Mas por que não fazia sentido? Porque eu não estava no caminho ainda. Hoje eu estou no caminho. Hoje eu sei e hoje eu busco ser cada vez mais um homem de Deus. E essa tua busca, ser cada vez um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Se você é cristão, esse é o pilar da tua vida. Então, quando eu falo no meu Instagram que não é para você assistir pornografia, que não é para você consumir álcool, que não é para você ficar fofocando sobre a vida dos outros, não é só porque você não pode fazer isso. É porque isso impede que você viva uma coisa que você não faz ideia do que é. Eu não fazia ideia do que era que eu tinha que viver. Eu só fiz ideia no dia que eu comecei, no dia que eu busquei. Então você precisa ter isso em mente. Enquanto você não tiver isso em mente, você não vai conseguir viver o que de fato Deus quer para você. E eu digo isso com toda a convicção do mundo. Com toda a convicção do mundo. Você tem que, para você viver algo diferente, extraordinário, você precisa ter Deus na sua vida. Você precisa. Tem uma frase pra mim que faz todo sentido e que quando eu penso nela, eu sei que não existe uma frase mais verdadeira que essa. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Deus. E que se não for preenchido por Deus, você vai preencher com qualquer outra coisa. Então, o que você está colocando na sua vida, os relacionamentos frustrados, os vícios, tudo isso está preenchendo um vazio porque você não tem Deus presente na tua vida. Isso é o que aconteceu comigo. Isso é o que aconteceu com meu irmão também. Talvez um dia meu irmão queira fazer o testemunho dele aqui também para vocês, trazer uma nova visão da mesma história, tá? Porque a gente viveu junto. Tudo isso foi vivido em conjunto, nada disso eu vivi sozinho. E 2021, 2022, mas agora deixa eu te falar uma coisa. Aí você fala, agora o cara se tornou o pastor. Não, eu ainda não tô, eu tô bom em ser um cristão perfeito, tá? Cometo erros até hoje. Obviamente muito menos do que eu cometi em 2019, por exemplo. Mas hoje cometo erros ainda. Só que 2021 e 2022 foi a fase que eu tive mais provações na minha vida. Foram fases que o tempo todo tinha provações. Por quê? Porque eu estava deixando de ser quem eu era. Eu tive essa fase que foi difícil e, cara, foi uma fase que eu tinha muitos desafios na minha vida pessoal, muitos desafios na minha vida profissional. Tive altos e baixos, tive quedas, ou seja, depois de 2020, depois de receber aquela mensagem e ter certeza que aquilo ali era uma verdade, eu ainda caí, tá? Eu ainda caí no sexo casual, caí em várias outras coisas, mas hoje eu posso dizer pra você que eu tô muito, muito, muito melhor do que quando eu comecei. E essa é a visão central de tudo, é você estar melhor. E agora, em 2022, eu conheci a mulher que eu vou me casar. Eu conheci a mãe dos meus filhos. A minha vida financeira nunca esteve melhor. A minha saúde mental nunca esteve melhor. A vida do meu irmão nunca esteve melhor. Eu nunca pude ajudar tanto outras pessoas como eu posso hoje. Por exemplo, ontem, a nossa funcionária, a irmã da nossa funcionária, ela tem um filho que nasceu com um problema congênito no coração e ela precisava de ajuda financeira e eu fui lá e falei pra Vitória, não, beleza, vamos ajudar, e fomos lá, compramos tudo que precisava e, cara, era dinheiro, mas graças a Deus eu posso hoje e eu acho que quando você é abençoado, você tem que abençoar a vida das outras pessoas também, tá? Mas se eu posso fazer isso hoje é porque eu me desvencilhei daquelas coisas que eu falei pra vocês lá no início. E, cara, o que eu posso dizer? 2023 agora, o ano passado, a gente viveu coisas que eu nunca imaginaria. Imagina você sair de uma pessoa que tinha medo de falar para 10 pessoas. Se você for lá no meu Instagram e você ver a minha primeira postagem, você vai entender o que eu tô falando. Mas imagina você sair daquela pessoa para uma pessoa que falou num palco para 8 mil pessoas, que foi lá no evento do Wendel Carvalho,
dei uma palestra lá para 8.000 pessoas, falei sobre, já dei aula para mais de 2.000 pessoas ao vivo, já fui para diversos lugares, já conheci diversas pessoas, me sinto completamente realizado com o meu trabalho, me sinto completamente realizado com várias outras coisas. A gente não tem só o trabalho no Instagram, a gente tem 4 empresas, tá? Então, para vocês entenderem o quanto isso é poderoso. E como eu falei para vocês, eu nunca abriria isso aqui no Instagram, tá? Isso aqui é para vocês. Isso aqui é para as pessoas que eu acredito que querem uma vida melhor. No Instagram tem muita gente à toa. Eu não quero falar com gente à toa. Eu não tenho essa vontade, tá? Eu filtro no Instagram. No Instagram eu falo o superficial e aqui eu trago para vocês o aprofundado. E agora 2024, cara, os planos são os mesmos, né? Os planos são os mesmos. Os planos são basicamente continuar nesse caminho. O plano é basicamente levar a vida cada vez para um degrau mais próximo de Jesus Cristo. E como eu falei para vocês, o pilar principal da vida de um cristão deve ser a santidade. Então, eu ainda estou no pecado, porque querendo ou não, estou noivo da minha mulher, mas a gente vai casar daqui 2 meses, ainda não estamos casados, tá? Então, como eu falei para vocês, não sou perfeito, não busco ser perfeito, mas busco todos os dias a perfeição. É importante que você entenda isso. Você pode buscar a perfeição, mas você nunca vai ser perfeito. E por que você nunca vai ser perfeito? Porque o único ser vivo perfeito, o único humano perfeito que já existiu, ele morreu na cruz por nós, tá bom? Então eu quero que vocês entendam isso. E você vai cair, provavelmente eu vou cair em mais alguma coisa no decorrer da vida, mas as nossas quedas têm que ser cada vez mais rápidas e menores. A gente não pode ficar no pecado por muito tempo, temos que nos arrepender e é isso. E o que eu quero que vocês entendam é que quando você colocar as tuas expectativas no alto e parar de depender tanto de coisas do baixo, da terra, você vai conseguir coisas incríveis na sua vida. Eu espero que esse testemunho mude alguma coisa na vida de vocês, que vocês consigam de fato trazer luz para a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.